Bom, vamos começar, em respeito aos que já chegaram. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo Bittencourt, para quem não me conhece. Estou hoje como gerente de Previdência da Real Grandeza, né? O objetivo da palestra hoje é falar sobre a proposta de alteração do regulamento do Plano CD, né, que foi aprovada pelo Conselho alguns meses atrás, foi submetida à apreciação da Previc, né? A gente teve um retorno recente da Previc com algumas exigências, né, que a gente está processando nesse momento, e o objetivo é abordar os dois pontos principais, né, dessa proposta de alteração. O primeiro deles é o custeio administrativo, né, das alterações das fontes de custeio administrativo, e o segundo ponto é a troca do indexador, né, do IGPDI, o indexador do plano atual, do regulamento atual. Quem vai conduzir a apresentação é o Jussier, nosso especialista atuarial, e ao final da palestra a gente vai abrir para perguntas. Quem já quiser ir adiantando as perguntas, pode colocar no chat, que ao final, assim que a gente terminar a apresentação, a gente volta e responde todas as perguntas que a gente for capaz no tempo aí que as pessoas se prontificarem a ficar no webinar. Vamos lá, Jussier? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jussier. Como o Rodrigo comentou, a gente vai tratar aqui sobre o processo de alteração regulamentar do Plano CD. Eu acho que os dois pontos principais aí que abordam a alteração regulamentar, um deles é esse, né, o custeio administrativo, que vai passar a considerar aí todos os participantes e não só os participantes ativos. E o outro, posteriormente, que a gente vai abordar é a troca do indexador do plano. Tá? Então, a gente vai iniciar agora com uma análise que nós trouxemos aqui sobre o custeio administrativo. Nós fizemos esse estudo, né, só para contextualizar a questão do custeio administrativo, né, é importante frisar que no plano BD e o plano CD, eles têm características diferentes no custeio administrativo. Né? No plano BD, ele funciona muito mais como uma reserva de contingência, e no plano CD é uma reserva em corrente informação. No atual regulamento, não tem uma previsão de contribuição para os atuais assistidos, né, sejam eles de renda financeira ou renda vitalícia. Ou seja, o custeio é assumido 100% pelos participantes ativos. Porém, a gente tem uma escassez, né? O plano ele não tem um fluxo de entrada consistente de participantes ativos, praticamente não tem mais, né? A nossa patrocinadora principal do plano CD, Furnas, não tem novos concursos, então o plano é um plano estagnado em quantitativos de novas adesões. E isso impacta, consequentemente, no custeio administrativo. O modelo atual, em que só o participante ativo ele custeia todas as despesas administrativas, não sustenta mais. Não está sendo suficiente, né? Isso não é de hoje, já é algum tempo que a gente vem monitorando esse cenário, né? Só que agora chegou o momento de a gente tomar uma ação mais efetiva, né? Porque se a gente permanecer assim, o plano, administrativamente, né, a sua operação ela vai ser comprometida ao ponto de ser inviável. Então, a revisão do regulamento do Plano CD, com a inclusão dos assistidos na despesa administrativa, é uma ação essencial e fundamental para a continuidade da operacionalização do Plano CD. Pode passar, Rodrigo? Jussier, só complementando a informação, assim, a Furnas não tem um crescimento, né? Não tem novos concursos, não tem contratação, e até muito pelo contrário, a gente vai iniciar agora uma fase de PDV, né? Um programa de demissão voluntária na empresa, então a tendência é que a gente tenha, nesse ano de 2022, 2023 e 2024, uma redução considerável do quadro de empregados que estão vinculados ao plano CD e também ao plano BD. E a Eletrobras também já solicitou para a gente o fechamento do atual plano CD, né, e a abertura de um novo plano CD puro, que está em vias de aprovação, que vai se chamar Plano Futuros, que já foi divulgado também.
Então, a tendência é que a gente tenha uma redução aí considerável nos próximos anos de participantes ativos, né, que hoje são os únicos que pagam a despesa administrativa, a despesa que mantém o plano rodando. Né? Vamos continuar assim. Sim, sim. Continuando aqui a questão da contextualização, né? Esse é um movimento que nós já fizemos outra vez, né? De trazer esse tema aqui, né? Com o intuito de dar máxima transparência para o processo, né? E aprofundar ainda mais aqueles que ainda carecem de algum entendimento sobre o tema, né? A pedido da patrocinadora Furnas, né? O plano ele se encontra em fechamento para novas adesões, né? Até como o Rodrigo comentou, isso vai ser impactado ainda mais com esses processos de PDB que vão ocorrer aí muito em breve. E o cálculo que a gente fez aqui, bem objetivo, tem o intuito de mensurar a necessidade do fundo administrativo para a gente continuar com a subsistência do plano CD, né? É importante salientar que há 4 anos, o fundo administrativo que a gente já tem constituído, né, ele vem sendo continuamente utilizado em função da ausência de novos participantes. Ou seja, aquilo que os próprios participantes ativos já vêm contribuindo, a gente tem tentado minimizar para eles o repasse do que deveria ser realmente repassado. Mas só que isso não é mais sustentável. A gente precisa de uma ação mais efetiva e mais eficaz para que o plano ele continue sendo operacionalmente viável. Conseguiu? A gente trouxe aqui algumas informações, né, que nortearam aqui a nossa análise. Então, para ter um panorama, a posição de setembro, nosso fundo administrativo ele tem aproximadamente 20 milhões 794 mil provisionado. O orçamento para 2022 para o plano CD é de 9.651, quantitativo de vidas é aproximadamente 3.086 participantes, só que a maioria das pessoas do público que nós temos é participante ativo, e um custo per capita é de R$ 3.100. Então, a gente consegue ver que, pelo gráfico, que a gente vinha conseguindo manter, né, a operação do plano CD com a utilização do fundo administrativo, porém, nos últimos anos, esse cenário realmente ele não vem se concretizando mais. A gente tem utilizado, e até para não repassar tanto para os participantes ativos esse custo, né? Mas isso é uma medida paliativa, né? Não repassar para o participante e utilizar o fundo administrativo. A gente precisa de uma medida mais efetiva e mais sólida para continuidade da operação do plano CD. No próximo slide, a gente já vai ter aqui de forma bem clara, né? O quanto que a gente tem de fundo administrativo atualmente, né? Essa é a nossa realidade, que é 20.794. Para se ter uma noção, qual que seria a durabilidade do fundo administrativo para a gente manter o plano com esse recurso que a gente tem atualmente, de 20 milhões. A durabilidade do fundo ela seria de aproximadamente de 6,8 anos. Porém, se a gente utilizar como parâmetro, né, a expectativa média de sobrevida dos participantes que tem no plano, ou seja, o quanto que esses participantes que estão no plano atualmente, eles tendem a permanecer no plano enquanto vivos, né, é de 28,8 anos. Ou seja, para a gente conseguir manter o plano por esses 28,8 anos, o fundo administrativo ideal para a gente seria na casa de 88 milhões e 400. Então, assim, a gente está bem descasado da nossa real necessidade. Então, essa é uma ação que a gente está realizando para tentar fazer esse equilíbrio de contas, né? E também para minimizar esse impacto dos PDVs que vão ocorrer, que a partir do momento em que os participantes ativos eles saírem do plano, né, ou migrarem para a situação de assistidos, né, se não houver a continuidade do custeio administrativo, de pessoas custeando
esse fundo vai se extinguir e, operacionalmente, ele vai se tornar inviável. Tá? Algumas considerações importantes que a gente tem sobre essa breve análise que a gente trouxe aqui, pode seguir, Rodrigo, que é uma dúvida que provavelmente todos devem estar, né, se passando. Como é que vai ser apurado, então, essa taxa de administração? Porque, atualmente, só os participantes ativos pagam e é uma taxa de carregamento, né? É uma taxa que incide sobre a contribuição do ativo. O tipo de contribuição que vai ser vigorada, vai começar a vigorar agora, vai ser uma taxa de administração. A gente trouxe um exemplo do cálculo da taxa, né? Vamos supor que estejamos traçando qual que seria a taxa para o exercício de 2023. Né? A gente teria no numerador a despesa administrativa orçada para 2023 e pegaria o patrimônio de cobertura do plano no fechamento do ano de 2021. Através dessa divisão, vai ser identificada qual é a taxa anual cobrada a título de taxa de administração. E essa taxa ela vai incidir sobre o saldo de cada participante mensalmente. A gente trouxe também um exemplo prático, né, dessa cobrança mensal e o impacto disso ali mensalmente para diferentes tipos de perfis de participantes. Né? Então, por exemplo, se a taxa de administração ela já estivesse em vigor esse ano, em 2022, seria uma taxa aproximada de 0,52 ao ano, né? E a sua correspondente mensal seria de 0,043%. Ao aplicarmos esse 0,043 mensal sobre o saldo de conta de um participante, por exemplo, que tenha acumulado R$200 mil, seria um desconto de R$86 ao mês. Sempre lembrando que o saldo de conta ele sempre oscila de mês para mês. Né? Então, dependendo da rentabilidade, esse saldo pode aumentar ou ele pode sofrer uma pequena redução em função de uma rentabilidade negativa, mas ele sempre oscila um pouco. Então, esse percentual de 0,043% vai incidir sempre sobre o saldo atual mensal do participante. Da mesma forma, a gente trouxe aqui um exemplo com um participante que tenha acumulado R$500 mil de saldo. O desconto mensal, a princípio, seria de R$215 para esse saldo inicial. E, sucessivamente, um participante que tenha acumulado R$1 milhão até agora. Esse seria o desconto mensal de R$430 ao mês. Essa taxa, a gente, claro, ela vai ser revista anualmente e vai sempre depender do orçamento que está sendo traçado, né, a título de despesa administrativa necessária para o próximo exercício e também com base no patrimônio do plano no final do exercício anterior ao que a taxa vai vigorar. Então, essa será a lógica, né, de cálculo e, consequentemente, também de aplicação da taxa sobre os participantes, sejam eles ativos ou sejam eles assistidos. Pode passar, Rodrigo. A gente fez um levantamento bem rápido sobre algumas entidades que elas já trabalham com a taxa de administração. Tá? Tem muitas outras que também trabalham com a taxa de administração. A gente trouxe, por exemplo, a FUNCEF, né, que é uma enorme fundação, temos a Copel, Economus, PrevBuy, InfraPrev, e alguma delas, até nessa pesquisa que eu pude identificar, elas trabalham, além de taxa de administração, elas trabalham também com uma taxa de carregamento. A princípio, aqui a gente vai iniciar somente com a taxa de administração. Apesar do regulamento ele permitir a gente trabalhar com a taxa de carregamento, se for o caso, ao invés da administração, a princípio, pela praticidade, operacionalmente também, a taxa de administração ela vai ser a metodologia inicial utilizada. Tá ok? Não é uma novidade no mercado, não é nada novo.
uma metodologia, é uma forma de cobrança de custo administrativo que é comumente utilizada por outras fundações, tá ok? Agora, a gente só está trazendo isso para a nossa realidade em função da nossa real necessidade, que o momento já pede. Pode seguir, Rodrigo. Algumas considerações importantes, né, sobre esse tema, né, custeio administrativo, né, que se a gente considerar em um cenário em que não existam mais participantes ativos, né, ou seja, todos eles já estejam em gozo de benefício, não vai ter grupo de participantes para subsidiar, né, para apoiar no custo administrativo do plano, em virtude do baixo nível de adesões que o plano tem, em função de ausência de concursos, PDVs também. O plano ele vai começar num processo de insustentabilidade administrativa, né? Considerando que o plano CD já está em fase de fechamento para novas adesões, a patrocinadora Flusa pediu, né, a criação de um novo plano, e que a manutenção do custeio administrativo ela vai ser também replicada nesse novo plano. Então, não é algo que a gente vai aplicar somente aqui, no plano CD, é algo também que no novo plano vai ser aplicado. Então, até para tornar uniforme e coesa as metodologias de custeio nos planos que nós temos agora, né? Tanto esse plano CD, e quanto o plano que está sendo também criado. Como eu já comentei, essa alteração de regulamento é um fator imprescindível, né? Fundamental para mitigar a chance de insustentabilidade administrativa do plano. Eu acho que não temos como mais empurrar para o amanhã. A gente precisa dessa medida, precisa tomar essa ação hoje para garantir exatamente a continuidade da operação do plano. Esse tema ele foi exaustivamente, né, debatido, tanto internamente, né, acho que quase todos as instituições e áreas da Fundação participaram desse debate. Tivemos consulta jurídica que nos retornou, né, garantindo que realmente, no que tange a questão administrativa, né, não há um direito adquirido a um regime contributivo, né? A Previc até orienta e determina que, havendo necessidade de realizar alterações regulamentares que venham ao encontro do equilíbrio operacional e administrativo do plano, essa ação ela tem que ser realizada, né? Então, e essa ação ela vai abranger a todos os participantes. Sobre esse ponto custeio administrativo, eram essas considerações que a gente queria realizar. E aqui a gente já entra um pouco no outro tema, né, que toca a alteração de regulamento, que é a troca do indexador. Quem definiu, né, o indexador do plano? Né? O indexador do plano, atualmente, é o IGPDI. Né? Ele foi definido de forma conjunta no momento da sua criação, em 2002, em conjunto com a Real Grandeza, as patrocinadoras, os profissionais que atuaram na implementação desse plano, né? E entenderam-se que naquele momento econômico e social, aquele tipo de índice, né, esse tipo de índice que é o GPDI, ele correspondia, de certa forma, adequadamente ao plano e ao público. Algo que isso não se reflete mais. E por que o índice não foi trocado até agora? Né? Tinham alguns entendimentos que divergiam, né, juridicamente, mas a Previc ela soltou até uma resolução CNPC 40, agora no início de 2021, né, que sedimentou isso, né, que deixou isso mais claro, que a troca do indexador do plano por outro que corresponda, que tenha melhor relação com o seu público, né, com o momento econômico, ela é totalmente plausível e viável.
Então, por isso, em função desses divergências de entendimento e falta, talvez, de segurança jurídica que nós tínhamos até o momento, né, até então, antes dessa resolução CNPC 40, a troca ela vinha sendo estudada, mas não foi adiante, não foi implementada. Mas, com o surgimento da resolução 40, né, que pavimentou e trouxe, digamos, respaldo para que a troca possa ser realizada de forma transparente, clara e sem dúvidas, nós, a partir daí, seguimos com aquilo que a gente já vinha estudando, que é a troca. Ok? Pode seguir, Rodrigo. Algumas principais novidades que a resolução trouxe, né? Ela diz um pouco a respeito de como realizar, né, essa troca do índice, alguns passos. A principal novidade foi a possibilidade de alterar o critério de atualização dos benefícios, né? Que é o índice que está atrelado aí ao IGPDI. A obrigatoriedade da gente realizar uma ampla divulgação, né? Essa divulgação, a gente vai ver um pouco mais à frente, ela foi feita nos canais da Fundação Real Grandeza, está ainda no site da Fundação Real Grandeza, ela foi feita, já tem uns 8, 9 meses, e determina também a necessidade de elaboração de um estudo técnico que demonstre a necessidade da real mudança do critério de atualização. Também foi feito esse estudo, o estudo foi criteriosamente, né, abordado internamente, foi objeto também de análise jurídica esse tema. Então, todos os pareceres e análises pertinentes e necessários para fazer esse movimento foram feitos, né, e tudo aquilo que a resolução, né, a legislação exigia da entidade. Ok? Pode passar, Rodrigo. E por que mudar o índice de atualização do IGPDI? Né? Um dos principais motivos é que o IGPDI já não possui mais aderência com os índices utilizados para medir a inflação. Né? Ele não guarda muito, não tem mais relação com a cesta aí de consumo básico aí da população. Né? Tudo que mede aí o nosso consumo, o nosso dia a dia, está muito mais atrelado a INPC ou IPCA do que o IGPDI. Né? Outro fator importante é que, para fazer frente ao compromisso que o plano tem, o patrimônio do plano ele precisa ser coberto, precisa ser lastreado por ativos, por títulos, que guardem alguma relação também com esse índice que está corrigindo os benefícios. Só que nós não temos mais a emissão desses títulos desde 2006. Então, isso dificulta que a gente consiga fazer o casamento perfeito entre obrigação do plano e patrimônio para fazer frente a essa obrigação. E essa dificuldade, né, que vem sendo demonstrada, isso é em função dos altos índices que o IGPDI vem demonstrando, né? Isso dificulta o atendimento da meta atuarial, né? O que é meta atuarial? É a rentabilidade mínima esperada para cada ano, né? E quando há esse descasamento entre como a minha obrigação ela evolui e como o meu patrimônio ele evolui, a gente potencializa a chance de déficit. Então, o plano ele apresentou um déficit agora em 2021, muito em função de termos esse descasamento em função desse indexador IGPDI. Né? Em função do nosso ativo, ele não conseguir, né, guardar tanta correlação com a obrigação, em função da ausência de títulos. Né? Então, essa troca é principalmente para minimizar, para mitigar as chances, né, futuras para que novos déficits, como o que ocorreu agora em 2021, ele venha a ocorrer. Ok? Seguir.
Esse slide é interessante. Pode passar mais duas vezes? Isso, Rodrigo, mais uma. Esse slide é interessante para a gente conseguir demonstrar como que é a correlação, também como que esse índice ele impacta, né, no custo do plano, né, no custo previdencial do plano. Ou seja, quanto maior a gente tem esse índice, maior é o custo para se manter esse plano. Maior o nível de obrigação do plano. Quanto menor o índice, menor é o custo para se manter o plano. E isso se reflete, consequentemente, em maiores déficits ou um plano equilibrado. Então, a troca do indexador é exatamente para isso, para a gente focar, sempre buscar o equilíbrio do plano e não a ocorrência de novos déficits. Pode passar, Rodrigo. Aqui, para se ter uma noção, a gente trouxe como que está descolado, né, o IPCA, né, que é o índice que está sendo proposto para substituir o GPDI, e o IGPDI. Então, de 2014 a 2022, conseguimos ver aí como que está descolado, né? O IGPDI ele está quase o dobro do IPCA, ou seja, o nosso compromisso do plano, né? A obrigação do plano, ele cresceu tanto, porém, em função até da ausência de títulos que existe no mercado, para correr atrás desse aumento do IGPDI, acabou culminando agora num novo déficit, né? Conseguimos por vários anos, né, um esforço até da nossa área de investimento, alcançar resultados positivos, mas, infelizmente, nem todo ano a batalha que é travada para correr atrás do GPDI termina com tanto sucesso, né, em função dessa alta, realmente muito sem precedente do GPDI, nos últimos 3 anos, o novo déficit surgiu, mas essa troca é exatamente para isso, para mitigar as chances de que ocorra novos cenários como esse. Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente tem um pouco do impacto do GPDI, né? A gente falou sobre quanto maior o índice, né? Quanto maior o indexador do plano, maior o custo previdencial. Como que é composto o custo do plano? Vou falar um pouquinho do custo do plano também, né? Que ele é impactado pelo GPDI. O custo do plano ele é composto por 2 parcelas. Uma previdencial, ou seja, é aquele custo para a gente fazer a manutenção e a continuidade dos pagamentos de benefícios, né? Tanto dos ativos quanto dos assistidos, e um custo administrativo, que é aquele custo para operacionalizar o plano, para deixar o plano rodando. Quando a gente vem aqui e foca no custo previdencial, ele tem 2 parcelas. Ele tem o custo previdencial dos participantes ativos e ele abrange o quê? O plano CD, ele tem um seguro, né? A gente pode assim chamar um seguro para os participantes ativos em caso de invalidez e morte. Esse seguro, ele tem um custo. E para os participantes ativos, para os participantes assistidos, são aqueles participantes que optaram pela renda vitalícia, que também tem ali um custo para fazer a sua manutenção. Ou seja, esse custo previdencial basicamente é para parcelas que tenham risco, que agregam algum tipo de risco ao plano, né? O participante assistido, que é renda financeira, não agrega esse tipo de risco, mas o assistido de renda vitalícia, de certa forma, sim. Então, a gente vê aqui como que é feita a distribuição, como que está a distribuição. Então, em azul mais escuro, a gente vê a renda vitalícia, né? Que boa parte do custo previdencial do plano são os assistidos de renda vitalícia, e azul mais claro, invalidez e morte,
que é aquele segurozinho que o plano tem para os participantes ativos. E uma parcela do custo do plano é o administrativo. Pode seguir, Rodrigo. Sobre a troca do GPDI, né, sobre esse processo de alteração de regulamento, a gente colocou aqui um passo a passo de etapas, né, de aprovação. Então, foram feitos estudos, comunicados ao participante, foi feito em junho de 2021, aguardamos 180 dias para entrar com um pedido de aprovação internamente no nosso conselho. Foi feito todo o trâmite de aprovação interno, todo o trâmite de aprovação junto às patrocinadoras, Eletrobras também, e agora a gente está na última instância, que é aguardando a aprovação da Previc, né? Nós já submetemos, como o Rodrigo já comentou, foi solicitado alguns ajustes não substanciais, mas já estamos terminando de providenciar para retornar também. Pode passar. Sobre o comunicado da troca do indexador, que nós fizemos em junho de 2021, ele está na página da Real Grandeza, ele ainda está lá à disposição para consulta, tá? Tem o link também no próximo slide que nós deixamos. Está aí para consulta também o link. A central de atendimento de relacionamento da Real Grandeza, através dos contatos abaixo, eles estão recebendo, aí estão abertos para receber qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento ainda que se façam necessários em relação a esse tema, tá? Assim como também nós que estamos tratando do tema de forma mais próxima, a gente continua também aberto aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida que se faça necessário, ok? E, se não me engano, eram esses os pontos que a gente queria trazer, né? E a gente se coloca aqui à disposição para as dúvidas que se façam necessárias aí. Rodrigo, quer contribuir com mais alguma informação? Fica à vontade. Rodrigo, posso só acrescentar uma informação sobre o procedimento técnico de comunicação e tudo mais? Primeiro, boa tarde a todos os participantes. Meu nome é Eduardo, eu sou da comunicação da Real Grandeza. Eu vou mostrar aqui para vocês que no site da Real Grandeza, dentro da parte específica de Previdência, você encontra todas as informações. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Só você clicar aqui em Previdência. Aqui no menu do lado esquerdo, plano de contribuição definida. Selecionou essa opção. Só rolar a página para baixo. Você tem aqui, logo o primeiro item, plano CD, informações sobre a proposta de alteração regulamentar. Aqui tem um resumo do que se trata a proposta, link para as matérias já publicadas e algumas outras orientações, como explicação da diferença entre os índices, com perguntas e respostas e a questão da mudança ser opcional ou não, tá? Então é só seguir esse caminho. Clicou aqui em Previdência, na parte superior, no menu principal aqui, depois plano de contribuição definida, tá? Você encontra todo o material e, na medida que forem surgindo novas notícias, a gente vai colocar lá também, tá? Só para facilitar a busca. Desculpa, Rodrigo, pode seguir. Não, Dudu, obrigado pela contribuição aí, importante. Vamos partir para as perguntas, né? Que o objetivo é responder o maior número de perguntas possíveis dos participantes. Vamos lá, deixa eu voltar para o início aqui. Tinha começado com uma observação, se eu não me engano, do Abílio. O Abílio Ferreira tinha feito uma observação aqui. Na verdade, o fundo administrativo é uma reserva em formação para pagar despesas correntes e futuras. Você quer responder? Você falou isso num slide, né? Sim. Isso, foi no momento da apresentação, o Abílio fez essa contribuição. É um fundo administrativo, sim, né? Porém, a contribuição que é realizada atualmente, ela é basicamente para cobrir a despesa corrente, né? A gente não está mais formando reserva, né? A gente, na verdade, não está nem cobrando aquilo que a gente precisaria cobrar
para pagar a despesa corrente. Então, apesar do fundo administrativo ele ser um fundo, né, que ele sirva para fazer o pagamento de despesas, seria para gerar uma reserva, né, em casos de urgência ou não previstos. Atualmente, o que está se cobrando para custeio, para manutenção desse fundo, ele não paga nem a despesa corrente do plano e nem tampouco para continuidade da formação de reserva do fundo administrativo. Gisele Tassara, desculpa se eu errei a pronúncia. Embora estejamos com o PDV em vista, a tendência é contratar novos empregados, haja vista a privatização da Eletrobras. Mesmo assim, há necessidade dessa mudança, com esse cenário de contratação de novos empregados pela Eletrobras? Perfeito. Se a gente não tivesse essa sinalização da Eletrobras e por intermédio de Furnas de fechamento do atual plano CD, se essa previsão de crescimento da massa de empregados se confirmasse, a gente teria um impacto muito menor, né? E uma previsão de agravamento dessa situação muito menor. Mas como a Eletrobras já pediu o fechamento do plano e a gente está já providenciando isso junto com a aprovação do plano Futuros, né? Que é o plano CD puro, essa medida se tornou ainda mais necessária nesse momento, né? Então, caso a gente continuasse com o plano aberto e se a gente tivesse essa prerrogativa de crescimento dos empregados, a gente talvez não tivesse que fazer isso nesse momento. Mas como a gente está já nesse cenário de fechamento do plano, daqui a pouco não entra mais ninguém nesse plano, mesmo que a gente tenha novas contratações, essa medida se faz cada vez mais necessária, cada vez mais urgente também. Eduardo Gambalê. A apresentação, ele pergunta se vai ficar disponível no site. Acho que a gente pode colocar lá na seção que trata do assunto. É só me passar que eu faço a publicação, tá bom, Rodrigo? Perfeito. Ele está perguntando também o que é o saldo de conta. Saldo de conta é a conta individual do participante, né? Então, na conta individual do participante, a gente aloca todas as contribuições que ele faz para o plano e também todas as contribuições que o patrocinador faz no nome dele. Então, isso somado a gente chama de saldo de conta do participante. A Janete envia um conjunto aqui com 3 perguntas. Ela pergunta se essas alterações também afetam aposentados por invalidez e pergunta sobre adesão. Até quando iria a adesão e como proceder para essa adesão? Sim, a alteração afeta todos os participantes do plano. E não há uma adesão, né? Assim, a partir do momento da aprovação dessas novas regras, né? Dessas novas fontes de custeio pela Previc, e a partir da aprovação do novo plano de custeio, né? Que deve entrar em vigor a partir do ano que vem, essa medida vai valer para todo mundo. Assim, não tem uma adesão, não tem uma adesão que o participante precise fazer para estar sujeito a essa nova regra, né? Eu não sei se a pergunta dela foi nesse sentido, ou se foi no sentido de até quando vão as adesões do plano CD. Eu fiquei nessa dúvida, Dudu. Mas se for em relação às regras, né, as alterações, vale para todo mundo, independente de adesão ou não. Ela pode explicar aqui, mas fatalmente foi sobre a partir da mudança, porque a adesão não sei se a pessoa receberia convite, porque a gente mandou para quem já faz parte do plano, né? O Márcio Consentino. Foi feito algum estudo de impacto da alteração da taxa de administração na TIR do plano? Foi feito o estudo de impacto, né, José? Você pode falar sobre ele? Sim, sim. O estudo foi feito, porém ele vai ser revisto, né, assim que a gente tiver o primeiro ano de vigência dessa taxa, né? Com números reais, né, não com estimativas. A gente vai começar a acompanhar anualmente o impacto da taxa real que vai ser aplicada, né? Porque o estudo é feito com informações preliminares, mas a partir do momento que a gente começa a aplicar, a gente começa a trabalhar com números reais da taxa, né? Taxas factíveis e praticadas na realidade. E aí sim, anualmente,
os estudos eles vão apurar e revisitar esse impacto daquilo. Tem uma nova pergunta do Abílio. Se vocês puderem acompanhar no chat também, Rodrigo e Jussier, porque ela é um pouquinho extensa, mas eu vou ler para poder compartilhar com todo mundo, tá? O Abílio pergunta: foi apresentada a simulação de valor mensal que seria cobrado caso seja implementada a taxa de administração. A simulação, porém, considera o valor atual de despesa administrativa para 2022. A questão é que a despesa administrativa tem crescido muito nos últimos anos. Em 2016, ela foi de 4.748. Em 2022, de acordo com o estimado, a despesa administrativa será de 9.652, variação de 103,3%. Esse percentual é muito superior à variação do INPC no mesmo período, 33,4% de janeiro de 2017 a setembro de 2022. Os estudos para implantação da taxa de administração consideram a variação que a despesa administrativa tem apresentado? Eu desconheço que a gente vai bater 9.652 de despesa per capita, né, em 2022. Nosso orçamento ele tem sido atualizado anualmente, basicamente pela inflação. E até a gente tem tentado cortar, né, algumas despesas. Inclusive, esse ano, a Real Grandeza está aí já com um projeto de orçamento base zero, né? A gente está no meio desse processo e mais para frente isso deve ser divulgado e deve ter um impacto aí bem relevante no orçamento de 2023. Né? Então, essa taxa ela já vai ser implementada e praticada com base nesse orçamento futuro, né? Já considerando todo esse trabalho que está sendo feito de orçamento base zero. A Fundação tem adotado outras medidas também para redução de custo e otimização dos processos, né? A gente está com um projeto também bem complexo aí de otimização e revisão de todos os processos operacionais, tanto da parte de previdência quanto da parte de saúde. E a gente espera também, com isso, ter aí a otimização de custo que vai refletir nesse orçamento do próximo ano. Então, a gente deve ter uma redução aí de despesa para o próximo ano. Tudo isso vai depender desse projeto, do orçamento base zero, que está em andamento ainda e deve ser divulgado mais à frente aí pela entidade, tá? Obrigado, Rodrigo. Porque 9.652, a gente praticamente mais do que dobraria a nossa despesa per capita, que vem pelo menos se mantendo aí ao longo dos últimos anos, né? Vladimir Gomes dos Santos. A finalidade do indexador não é dar lucro para o plano, e sim repor o poder aquisitivo da moeda. Observação do Vladimir. Isso, exatamente. O indexador do plano, junto com a taxa de juros, compõe a meta atuarial do plano, né? Que é o que a gente precisa atingir de retorno. O IGPDI, nos últimos anos, como o Jussi demonstrou, até demonstrou aquele gráfico do descolamento, ele vem se descolando muito da inflação, né? Então, a gente tem sérios problemas aí para acompanhar, o investimento tem sérios problemas para acompanhar o IGPDI, né? Porque a gente não tem mais títulos atrelados a esse indexador, e a gente tem um descolamento também muito grande em relação aos índices que são utilizados para medir a inflação. Então, a proposta é de adotar o IPCA, né, que hoje é um índice aí bem difundido e bem utilizado para medir a inflação, e a tendência é que ele seja, com essa aprovação, ele vai passar a ser aplicado, e a gente vai ter uma meta atuarial aí mais atrelada, né, mais colada com a economia de verdade, né? Então, esses subsequentes problemas que a gente vem tendo para atingir a meta atuarial, logicamente, a gente teve alguns problemas nos últimos anos que foram conjunturais, né? Todo mundo passou por isso, por pandemia, por guerra, mas a gente tem essa questão estrutural no plano CD aí, que é o indexador realmente totalmente desatrelado dos índices econômicos. Então, essa medida é justamente para ajustar isso, para a gente ter um indexador que reflita essa reposição inflacionária, né, e que a gente consiga, com isso, equilibrar o plano, manter o plano equilibrado e atrelado à economia. Acabar com esse problema estrutural
e continuar com essa crescente que a gente vem tendo aí de recuperação do investimento também nesse cenário de pós-pandemia e nesse cenário em que a economia também vem se recuperando aí de pós-eleição. Então, tudo isso está meio que atrelado e a alteração do indexador é fundamental para isso. José Henrique da Costa. Temos um déficit antigo que não foi equalizado por Furnas e participantes. Como ficou esse déficit? Déficit de 2014. Né? Esse foi uma questão que ficou pendente de aprovação, né, na SES. Isso vem sendo negociado aí ao longo dos anos e agora, recentemente, a gente, na verdade, acho que agora em outubro a gente conseguiu aprovar esse contrato de pactuação dessa dívida na diretoria executiva e ele está seguindo agora para aprovação do Conselho Deliberativo na próxima reunião do final do mês. Então, assim que for aprovado a assinatura desse contrato pelo Conselho Deliberativo, ele vai ser implementado e esse saldo, né, que ficou pendente do equacionamento de 2014 vai começar a ser pago. Certo, José? Perfeito. Galvani C. Se eu não me engano, é Galvani Cavalcante. Os funcionários da Real Grandeza também pagam a taxa de administração do fundo do CD? A regra é para todos os participantes, né? Nós, enquanto empregados da Real Grandeza, somos participantes também do plano CD. Então, a mesma regra que vale para os empregados de Furnas, vale para os empregados da Real Grandeza. Então, todo mundo vai pagar a taxa de administração. Ele também pergunta se eles também migrarão para o plano Futuros, caso os funcionários da Real Grandeza. Uma migração, quando a gente tem um processo de migração, ela precisa ser oferecida para todos os participantes do plano. A migração não é obrigatória, né? Mas ela precisa ser oferecida para todos os participantes. Então, com certeza, quando for aprovado esse processo de migração para o Futuros, ele também vai ser oferecido para os participantes da Real Grandeza. Consuelo Garcia. Haviam outras alterações que estavam previstas, como a possibilidade de mudança de percentual da cota deixar de ser em 5 anos para anual. Como ficou? A gente tem uma série de atualizações que já haviam sendo planejadas há bastante tempo, chegaram a ser até aprovadas pelo Conselho, mas que ficaram sobrestadas até na patrocinadora, porque a patrocinadora colocou outras alterações como prioridade, né? A gente teve também a CGPA 25, que virou uma prioridade para Furnas e para as estatais, né, na verdade. Então, a gente priorizou as outras alterações a pedido das patrocinadoras, priorizou a criação do Futuros também a pedido das patrocinadoras, mas essas outras alterações que eram, na verdade, uma série de flexibilizações para o plano, a gente continua na esteira de aprovação. Então, assim que a gente fechar o Futuros e esse movimento de migração, a gente pretende, sim, continuar com essas alterações aí. Não só essas que foram citadas aí pela Consuelo, mas a gente tem uma série de outras melhorias no plano para flexibilizar o plano, flexibilizar recebimento dos benefícios e reduzir esse prazo de alteração aí das rendas. Então, está aí nas próximas propostas, depois da aprovação do Futuros. O Gustavo Lopes. Enquanto você é participante ativo, caso você não concorde com a taxa de administração cobrada, o regulamento prevê a possibilidade de portabilidade. Quando você se torna assistido, você não tem essa alternativa, caso o custo fique muito elevado. Há algum estudo que permita alguma opção para quem é assistido? Na verdade, essa possibilidade não depende de estudo, né? Isso está regulado na legislação. A gente tem uma resolução que foi até atualizada recentemente, que trata dos institutos. A única vedação que o participante tem para fazer portabilidade é entrar em gozo de benefício. Então, os ativos, mesmo elegíveis a um benefício, enquanto eles não entram em gozo de aposentadoria, eles podem fazer a portabilidade para qualquer entidade, para qualquer outro plano de previdência. Mas depois que o participante entra em gozo de benefício, isso já não é mais possível, é vedado por essa resolução do CNPC, tá? Então, não adianta nem a gente fazer estudo para flexibilizar isso, porque
é uma coisa vedada pela legislação. Rômulo Teixeira Leal. Como funciona a separação dos custos administrativos do plano CD e BD, se vários custos são comuns? Quer responder essa, Luciano? Sim, tem o critério específico de rateio, né? É feito pela assessoria de planejamento e controle. E são vários níveis, né? Um dos níveis é em função do peso patrimonial que os planos eles possuem. Então, o custo, né, como todo da fundação para administrar os planos de previdência, eles não são segregados igualitariamente, ou seja, metade plano BD e metade plano CD. Eles possuem um fator ponderador, né, para levar em consideração o peso que cada plano tem na sua administração. E é uma metodologia que foi até proposta por uma consultoria, né? Essa metodologia é aprovada em conselho, né? E é aplicada pela assessoria de planejamento e controle. Então, considera tudo isso que você passou. Galvani C. Se houver a fusão dos fundos de pensão, como fica o cálculo da taxa de administração do plano CD? Ele também complementa aqui, os ativos de Furnas terão 2 fundos, os antigos CD e o novo plano futuros? Tudo depende de como esse processo vai acontecer, né? Se vai acontecer e como vai acontecer. Atualmente, a gente não tem qualquer indicativo de fusão de fundo, né? A gente ainda não tem nada oficial dos patrocinadores, nem da Eletrobras em relação a isso, mas tudo vai depender de como vai ser feito. A gente tem uma série de movimentos que podem ser feitos, né? Transferência de gerenciamento, a incorporação da entidade, né? A criação de uma entidade para incorporar todas as outras, a transferência, fusão, cisão de plano. Então, tudo depende de como isso vai acontecer a partir da decisão da Eletrobras em relação aos seus fundos de pensão, né? Por enquanto, a gente não tem nada decidido ainda. E, assim, muito difícil dizer como que vai ficar a taxa de administração depois que todos esses movimentos acontecerem, né? Porque a gente não tem nem como prever a configuração que a gente vai ter depois da deliberação da Eletrobras. Assim, por enquanto, a gente ainda não tem nada oficial, nenhuma prerrogativa. Então, a gente continua operando os planos normalmente, continua prezando aí pela sustentabilidade administrativa do plano, por isso essa alteração proposta agora, mas a gente ainda não tem uma visão de futuro em relação ao que vai ser feito com os planos, né? Se vai ser transferência, se vai ser fusão, se vai ter retirada de patrocínio. Então, a gente não tem nem como prever tudo que pode acontecer para frente. Quer dizer, a gente tem como prever o que pode acontecer, mas a gente não sabe efetivamente o que ocorrerá. E aí, só a partir daí é que se pode dizer como que vai ficar a taxa administrativa, se os planos vão ser fundidos, se a gente vai ter um aumento, se vai ter uma redução de taxa. Tudo vai depender da estrutura que perdurar. Então, assim, é uma série de fatores que a gente não tem nem como prever ainda para poder dar uma resposta em relação a isso. Tá? Falar em previsão, deixa eu só dar um aviso, questão mais técnica aqui, que está uma chuva muito forte aqui, eu estou ouvindo barulho. Então, se eu congelar alguma coisa, eu estou fazendo as perguntas na ordem, tá? Só para deixar sobre aviso aí, caso tenha alguma necessidade aqui por conta de instabilidade de internet. Mas até agora tá tudo certinho. Ok, Dudu. É o Cleiton Mendonça de Oliveira. Qual é a diferença entre o plano CD atual e o futuro plano CD puro? A diferença é que o nosso plano CD hoje, a gente chama ele de plano CD, ele foi batizado como plano CD, mas ele é um plano CV, né? Então, a gente tem uma parcela atuarial dentro desse plano. O que significa isso? A gente tem, além das rendas financeiras, a gente tem uma renda que é atuarial, que é uma renda vitalícia, dentro desse plano, e a gente tem alguns adicionais que são calculados atuarialmente. Um deles é o saldo projetado, né, para casos de invalidez e morte, e esse saldo projetado ele é calculado atuarialmente, e em caso desses eventos, né, esses eventos de invalidez e morte, o participante recebe na sua conta, no seu saldo de conta, um crédito referente às contribuições que ele faria até a elegibilidade da aposentadoria normal.
Então, essas são as parcelas que a gente chama de parcelas atuariais dentro de um plano CD. O plano CD puro, ele não tem essas parcelas atuariais. Então, a gente não tem um saldo projetado atuarial e a gente não tem renda vitalícia prevista no plano. Ele é um plano 100% financeiro, né? As rendas são por prazo ou por percentual, e a gente até tem a previsão de ter uma cobertura adicional de risco, mas essa cobertura é terceirizada e com seguradora. Então, o plano CD Puro ele não tem risco atuarial nenhum para o patrocinador, e é isso que a maioria das empresas hoje está buscando, né? As empresas não querem mais assumir risco de déficit, né? Porque em caso de déficit, eles são obrigados a equacionar, a contribuir junto com os participantes. Então, as empresas estão meio que fugindo desse modelo de plano. É uma tendência que não é exclusiva da Real Grandeza, né? É uma tendência de mercado, né? Então, basicamente, a diferença entre os dois planos é essa. O nosso CD, que é CV, tem essa parcela atuarial, tem risco atuarial e tem os benefícios atuariais, né? Vitalício e um adicional projetado, que é atuarial também. E o plano CD puro não tem essas opções. Então, é basicamente uma poupança que o participante constitui para receber a renda por prazo ou por percentual. Então, basicamente, a diferença é essa. O Galvão ele pergunta se é necessário assinar individualmente algum documento para aderir ao plano Futuros. Quando for aprovado esse movimento de criação do plano e da migração, a gente começa a fazer um estudo de migração, um estudo atuarial, né, para individualizar as reservas dos planos, do plano CD. E o participante recebe todas essas informações desses estudos, recebe um termo de opção de migração, caso ele tenha interesse pela migração, e aí, assinando esse termo de migração, ele passa do plano CD para o plano Futuros. Tá? Isso tudo vai ser muito bem comunicado quando ocorrer, quando for aprovado, né, pelos nossos canais de comunicação, e a gente também monta uma operação especial para fazer consultoria, para fazer webinar, para dar toda a orientação que o participante precisar quando esse movimento de migração começar. Tá? Então, os participantes podem ficar tranquilos aí que a gente vai orientar bem em relação a isso. Faz parte do processo de migração, a gente precisa fazer isso, né, para o participante ter a confiança e ter todas as informações necessárias para fazer a escolha dele, se ele permanece no plano de origem ou se ele migra para o plano novo. Ainda sobre esse tema, o Renner Aguiar pergunta: e quem não quiser migrar para o novo plano, a única opção é o desligamento da empresa? Não, quem não quiser migrar para o plano novo, continua no plano atual. O plano, quando a gente fala de fechamento do plano, ele é fechado para novas adesões, mas o plano continua sendo operado, continua existindo. A migração é facultativa e quem não faz a opção pela migração continua no plano de origem, com as mesmas regras, com o mesmo regulamento e assim por diante. Assim, até a nossa preocupação em relação à taxa de administração é que, se a gente tiver uma migração em massa, o plano, a gente vai precisar reajustar a taxa de administração, né? Lógico, para quem continuar no plano. Mas tudo isso vai depender do que vai acontecer nesse movimento de migração, tudo vai depender também do quanto a gente vai conseguir reduzir de despesa administrativa nos próximos anos, para a gente ter uma ideia aí de se houver uma migração em massa, se o plano de origem continua sustentável ou não. Tudo isso é avaliado durante esse processo de migração. A gente é obrigado a fazer uma avaliação atuarial antes da migração e uma depois da migração, para saber se o plano continua sustentável, né? E tudo isso também é comunicado aos participantes. Guiomar Praun, quais as medidas que a Fundação está adotando para reduzir as despesas administrativas, que cresceu 103,3% de 2016 a 2022? Pois, de acordo com a Guiomar, pois se não existir essa redução, nada valerá essa inclusão dos aposentados. Isso. Como a gente falou no início, a Fundação já vem adotando algumas medidas para a redução de custo administrativo, né? Dentre elas o orçamento base zero, que está sendo processado nesse momento, que ainda não foi concluído, mas deve ser concluído aí nas próximas semanas.
E a gente está com um projeto também de otimização de processos, também para ver tudo que a gente pode otimizar de processo e otimizar custo também. A gente está também no meio de um processo de revisão da estrutura de governança, que é um dos projetos estratégicos também da nossa agenda 2022-2026. Então, tudo isso voltado para a otimização de custo e para a redução do custo, que eu concordo também que se a gente não tiver essas medidas de redução de custo, a gente não consegue manter os planos sustentáveis, né? E a gente também não se mostra competitivo, principalmente nesse cenário aí de competição entre os fundos da Eletrobras. Então, tudo isso a Fundação já vem adotando há algum tempo, já meio que desde o início do ano, ou do meio do ano mais intensamente para cá. E são essas as medidas que a gestão da Rio Grandeza está tomando para tentar reduzir custo, tentar conter custo e até reduzir para o próximo ano. Então, são essas as medidas que a gente consegue elencar aqui rapidamente. O Galvani está informando que não recebeu o convite da palestra. Galvani, na hora de enviar a mensagem, você tem a possibilidade de marcar everyone, que vai para todo mundo, e tem como marcar hosts e panelistas, que vem só para a gente da técnica aqui. Informa o seu e-mail para a gente dar uma olhada no nosso sistema que faz disparo de mensagens em grupo para ver se tá tendo algum problema, tá? Porque os grupos selecionados foram todos do plano CD, ativos e assistidos. O normal seria que todos recebessem, tá? Então, informa aí para a gente ver se tem algum problema nesse caso específico, tá? Sérgio Muniz, desculpa, mas só confirmando o que o Rodrigo informou. O pagamento da taxa de administração será pago por todos os assistidos, mesmo aqueles que recebem por percentual? Todos os participantes do plano passam a pagar a despesa administrativa. A diferença é que quem recebe pela renda vitalícia, como a gente não tem uma conta coletiva nesse caso, né, não tem uma conta individualizada nesse caso, o participante não consegue ver individualmente quanto que está saindo do patrimônio dele para pagar a despesa administrativa, né? Ele vê isso na conta coletiva. Mas, percentualmente, essa despesa vai ser, no final, a mesma. Quem recebe por prazo ou por percentual, a gente consegue demonstrar para ele, né, até para dar transparência, quanto que a gente está tirando mensalmente do saldo de conta dele, do patrimônio de cobertura dele. Então, mas todos os participantes passam a pagar essa taxa de administração a partir da aprovação da nova regra. Passa a pagar a despesa de administração, né, a partir da nova regra. Luiz Fushikami, o assistido poderá sair do plano e resgatar o saldo? Não, assim como a portabilidade, o resgate ele é vedado para quem já entrou em gozo de benefício. Tá? Então, a legislação não permite resgate e nem portabilidade para quem já é assistido. A Consuelo Garcia informa que a pergunta do Abílio não foi despesa per capita, mas despesa total, aquele valor. A Janete pergunta se precisa procurar a Real Grandeza para aderir ao novo plano ou se isso será automático. Não, a gente não está... Na verdade, a gente não está criando um novo plano aqui, nessa alteração, né? Aqui é só uma alteração de regulamento. A regra passa a valer para todo mundo a partir da aprovação pela Previc, independente de adesão. Não há adesão nesse caso. Assim, o participante continua atrelado ao plano CD, que a gente tem só essa alteração de regulamento. O Renner Aguiar pergunta, posso fazer o resgate total do meu saldo de participante e da patrocinadora? Posso resgatar o saldo total? Pois não concordo com essa alteração do indexador e das novas cobranças de administração. Se ele for um participante ativo do plano, ele pode fazer isso ao se desligar da empresa. Então, esse é um instituto da portabilidade, é facultado a todo mundo. O participante leva a parte dele, mais a parte da patrocinadora, para o fundo, para a entidade de previdência, né, para um plano de previdência que ele desejar. Então, essa faculdade da portabilidade é uma premissa facultada a todos os participantes ativos após o desligamento da empresa.
Então, ele pode sim. Se ele fizer o resgate direto, é somente o saldo de conta de participante, correto? Resgate é só a parcela dele, né, que ele contribuiu para o plano, e tem a incidência de imposto de renda. Se ele quiser receber esse dinheiro, sacar esse dinheiro e colocar esse dinheiro na conta dele, né? Galvani pergunta se a migração para o novo plano é obrigatória a todos os participantes do CD. Acho que essa já foi Não, respondida. é facultativo. Será oferecida a todos, né? É oferecido a todos, mas é facultativo. A Helena Márcia Braga, sou assistida da Real Grandeza e pergunto se tem previsão para resgate do saldo e sair do plano. Já é assistida. Ela é assistida? Assistido não pode. Assistido não pode nem resgatar. Você acabou de falar, inclusive. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa está identificada com o nome do dispositivo que está utilizando. Qual é a metodologia de cálculo para o valor da taxa de administração para cada participante? Haverá algum simulador do valor da taxa de administração para cada participante? Isso é. A metodologia foi a que a gente compartilhou, né? Que vai ser apurada anualmente com base no orçamento da despesa administrativa do plano, né? Plano seguinte, e no patrimônio do plano do fechamento do ano. Então, todo ano vai ser apurada essa mesma metodologia para identificar qual que vai ser a taxa do exercício seguinte. A gente pode pensar, sim, em algum simulador básico que, enfim, contém aí o saldo atual de cada participante e, enfim, baseado na taxa que a gente até apresentou aí, né, hipotética, e considerando as informações de 2022, que a gente ainda não tem de 2023 fechado, então a gente pode apresentar com base na informação vigente de 2022 e calcular uma taxa. E, com base nessa taxa, compartilhar um simulador básico para que todo mundo possa ver aí quanto que seria desconto no seu saldo de conta, com a posição atual do saldo de conta, né, claro. Galvani pergunta, havendo fusão dos planos CDs da Eletrobras, também participarão da fusão os funcionários da Real Grandeza? Se houver fusão de todos os planos, né, geridos pela Real Grandeza hoje, todos os participantes já terão sido transferidos, né? Assim, porque para fazer uma fusão lá, é preciso fazer uma transferência de gerenciamento antes, né? Porque para fazer fusão, todos os planos precisam estar sobre a mesma administradora, sobre a mesma entidade. E aí, se o plano da Real Grandeza, se o plano CD hoje for transferido, os participantes da Real Grandeza também podem ser transferidos. Uma opção para que o plano não seja transferido como um todo, que os participantes da Real Grandeza possam permanecer na Real Grandeza, seria uma cisão de plano. Mas, para isso, precisaria ver se o plano se mantém sustentável depois dessa cisão, né? Então, por conta dessa sustentabilidade, a tendência é que, se houver transferência de gerenciamento, os participantes da Real Grandeza, os empregados que são participantes da Real Grandeza, também sejam transferidos. Mas, mais uma vez, tudo depende do que vai ser decidido pela Eletrobras e de como esse processo vai ser implementado. Abílio Ferreira. A simulação de cobrança de taxa de administração que vocês apresentaram considera a incidência de um percentual sobre o saldo de conta, que é claramente definido para os assistidos que optaram por percentual de saldo ou prazo determinado. Como seria feita a cobrança no caso dos assistidos que optaram por renda vitalícia? Eu acho que é um pouco do que o Rodrigo comentou ainda há pouco, né? Que no caso dos participantes assistidos que optaram por prazo certo ou prazo determinado, foi até o motivo que a gente apresentou aqui, né? Trouxe aqui esses casos práticos na apresentação. Como são saldos individualizados, é fácil, né? A gente vai tentar trazer isso, né, de forma clara, informativa nos seus boletos, né, nos seus contra-cheques, a identificação desses valores. Porém, o participante de renda vitalícia, apesar de estar sendo aplicado a mesma taxa, ele não possui mais um saldo individual. O saldo, quando foi convertido em benefício,
ele é transferido para um fundo coletivo. Então, é desse fundo coletivo que vai ser aplicado essa taxa. Então, a taxa que vai ser aplicada vai ser a mesma. Porém, para os participantes de renda financeira, né, prazo e percentual, isso vai ser possível deixar demonstrado nos contra-cheques. Para o participante de renda vitalícia, não é possível porque eles não têm mais uma conta individual. Pergunta enviada também por alguém que não se identificou. Em referência à taxa de administração, o fator ponderador para cada plano BD e CD são diferentes, pois um plano vitalício é diferente de um por prazo certo. Desse modo, um plano CD com percentual certo praticamente refere-se ao retorno do investimento. Sendo assim, o carregamento correspondente ao valor da taxa de administração seria bem menor, haja vista a sua natureza, ok? Assim, o peso seria menor, ok? Então, qual seria a diferença? Qual seria a metodologia de cálculo para determinar o valor da taxa de administração para esse participante por percentual certo? Na verdade, a taxa que vai ser cobrada, ela vai ser cobrada de forma uniforme para todos, né? Não seria permitido aplicar uma metodologia de cobrança administrativa segregada para diferentes grupos de participantes, que a gente precisa prezar pela isonomia, né? Então, tem que ser uma cobrança única para todos os tipos de participantes, independentemente do tipo de renda que ele tenha. Celi Guimarães envia uma pergunta para a gente aqui. Vocês falaram que estão fazendo o orçamento base zero, mas como isso? Infelizmente, isso não é garantia de redução real de custo. Existe um percentual de redução orçamentária prevista para 2023, que deve obrigatoriamente ser considerado? Não tenho essa informação para compartilhar, tá? Eu sei que o projeto está em andamento, cada gerência já fez a sua ponderação em relação ao seu orçamento, mas desconheço se foi assim, lógico, quando a gente fala de orçamento base zero, a gente tem que ter uma meta a atingir, né? Mas eu desconheço a princípio essa meta. A gente pode pesquisar e ao final do trabalho ver se a gente consegue divulgar isso. Mas hoje eu não tenho informação sobre essa meta, não. A Guilmar também informa que não recebeu o convite. Guilmar, quando mandar mensagem, bota host de panelistas e me informa seu e-mail. Eu acho até que eu tenho aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou conferir para ver se houve algum problema nesse envio, tá? Porque era para receber. Foi para ativos e assistidos, não? Foi para todo mundo, Perfeito, né? foi. Para as duas listas. Ilma Lima, qual é o telefone para dirimir dúvidas adicionais que tenhamos? A princípio, o telefone da nossa área de relacionamento, né, da GRP, se você puder compartilhar. E para aquelas questões mais complexas, a gente faz também um atendimento por vídeo, agendado, mas também através do e-mail da grp@frg.com.br. Então, a princípio, atendimentos para fazer qualquer tipo de questionamento através da nossa central de relacionamentos. Se for algo mais técnico, mais aprofundado, a gente pode fazer um atendimento por vídeo também. Tudo agendado por esse e-mail aí da nossa central de relacionamentos. Isso. Só para complementar a informação referente à pergunta da Ilma, você pode mandar o e-mail para o grp@frg.com.br, como indicou o Rodrigo, e pode entrar também em contato com 0800 282 6800. O e-mail para esse tipo de agendamento, que você tem que ver a agenda, tanto a sua quanto do pessoal da técnica lá da gerência de benefícios ou da GEA, de estatística atuária, dependendo do assunto a ser tratado, talvez o e-mail seja mais indicado, tá? grp@frg.com.br, tá bom? A Ilma também fala sobre plantão de atendimento no escritório central. Ilma, a gente fez 2 agora recentemente, o último foi sobre previdência, o foco principal tem poucas semanas.
Mas sim, a gente faz todos os incentivos que tiveram, cada um teve um nome diferente, em todos a gente fez esse atendimento presencial, vai ocorrer de novo, tanto o webinar para prestar esclarecimentos, quanto o atendimento presencial também, levando documentação, formulários que tiverem necessidade de serem preenchidos, tá? A Real Grandeza faz esse acompanhamento, a gente informa também para o RH de Furnas, a gente solicita apoio da comunicação de Furnas para fazer essa divulgação. Então, é bem provável que vocês recebam esses comunicados, tá? Pode ficar tranquilo Dudu, aqui. Sempre que tem alguma novidade, a gente faz o contato. Diga, Dudu, Rodrigo. só complementando, a gente recebeu um pedido do RH de Furnas. A gente vai fazer um webinar agora no dia 10 para os empregados de Furnas, através da plataforma dos empregados de Furnas, voltado já para o PDC, né? O RH de Furnas deve começar a divulgar já isso. A Real Grandeza ainda não divulgou, porque foi um pedido de Furnas, né? Que a gente acabou de receber, recebeu hoje até. Então, a gente vai fazer um webinar para falar de previdência e saúde, já com foco na questão do PDC, né? Para ajudar os participantes a tomarem essa decisão aí de se inscrever no PDC ou não. Beleza, Rodrigo, obrigado. Vai ser PDC da alta administração, tá bom? E aí eu queria mostrar um case público aqui. A Patrícia Mello acabou de entrar aqui. Boa tarde, Vamos lá. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Alexandre e Patrício. Essa mudança para a Eletrobras continuará com a contribuição da empresa? A Real Grandeza se juntará a outra fundação da Eletrobras? Então, essa é uma preocupação de todo mundo, né? E a gente vem reforçando aí desde o início da palestra, que a gente ainda não tem nenhum indicativo do que vai acontecer em relação às fundações da Eletrobras, né? Então, a gente já, lógico, vem estudando já isso há bastante tempo, essas possibilidades, né? Tudo está previsto na legislação, mas o que vai acontecer efetivamente a gente ainda não tem nem como imaginar. Assim, são várias as possibilidades, as combinações de operações que a gente pode ter. Então, no momento, a gente ainda não consegue vislumbrar um caminho que a Eletrobras vai seguir em relação a isso. Tá? Mas assim que a fundação receber qualquer prerrogativa, qualquer indicativo, a gente volta a comunicar aos participantes, que o nosso objetivo é deixar tudo sempre muito transparente. Né? Então, a gente já fez alguns webinários falando dessas operações, né, dessas possibilidades, mas, assim, até o momento, eu desconheço absolutamente qualquer prerrogativa que tenha vindo de patrocinador do que pode acontecer aí em função da privatização do Grupo Eletrobras. Tá? Pergunta enviada também por dispositivo. A pessoa não se identificou. Com referência à taxa de administração, na hipótese que, mesmo com todos os esforços da Real Grandeza, ela não obtenha os resultados para o aumento em escala para receitas e ou redução das despesas administrativas suficientes para não impactar valores crescentes da taxa de administração muito maiores que a rentabilidade da cota, por exemplo. Sendo assim, o valor da taxa de administração pode se elevar a valores muito altos. Assim, haveria alguma situação legal para o pagamento de saldo de conta e encerrar o vínculo de participante? Não, no processo de operação normal de um plano, resgate e portabilidade, como eu já falei, são vedados aos assistidos. Tá? Então, não há qualquer possibilidade. Enquanto o plano estiver sustentável, sendo operado normalmente, não há qualquer possibilidade nesse sentido. Tá? Rodrigo, eu gostaria de lembrar que, bom, pelo menos enquanto nós tínhamos como patrocinador uma empresa estatal, existe um limite legal para a taxa de administração. Então, assim, primeiro, a fundação ela é obrigada a prestar contas sobre essa taxa. Nós somos monitorados pela Previc em relação a esse valor de taxa, que é uma das preocupações da Previc também, para que isso não sobrecarregue
muito, né, de forma exagerada, o participante. E, além disso, existia quando nós éramos... Depois a gente vai rever isso, para ver se agora a gente continua submetida a essa legislação. Mas havia um limite legal previsto. Então, por conta da 108, a gente tem um limite ainda de 1% de taxa de administração. A gente não pode cobrar nada além disso. Perfeito. E, se não me engano, 9% de carregamento. Exatamente. Tá? Então, esses são os limites estabelecidos pela legislação. Então, qualquer coisa acima disso, a gente estaria impedido de cobrar. Isso. Então, só para dar essa segurança, né, para todos nós participantes, eu também sou participante, já sou elegível, por exemplo, de que qualquer fundação ela não pode cobrar o quanto ela quiser. Existe esse limite legal justamente para salvaguardar o participante do plano previdenciário. Obrigada. E são esses limites que já delimitam a insustentabilidade administrativa do plano. Né? Porque se a gente é obrigado a cobrar uma taxa acima de 1%, é porque a gente não está rodando com a despesa adequada. Então, esses limites são prerrogativas aí da lei mesmo. Muito bem lembrado, Patrícia. Dudu? Oi, vamos lá. Consuelo Garcia, mas se temos saldo de fundo administrativo que cobre de 6 a 8 anos, não deveria esperar para implantar algo? Pois temos muitas dúvidas sobre as mudanças que estão em curso sobre migração para plano CD puro e consolidação em uma única fundação. A ideia não assim, quanto a esperar acabar. Isso poderia ser até mesmo temerário, e nós somos, de novo, fiscalizados constantemente quanto a esses recursos. Então, aguardar o esgotamento de um fundo não seria uma ação segura, né? E a outra coisa também é que, se a gente aguardasse esse fundo diminuir, a gente não sabe, no momento, quanto seria cobrado de taxa. E o ideal é que a gente possa dar esse tempo de adaptação e justamente entender enquanto isso vai ficar, né? Então, o quanto antes, na verdade, a gente comece a cobrar, o que a gente vai fazer é evitar que, quando se chegasse a um limite de estrangulamento, essa taxa tivesse que ser imposta em valores que a gente não sabe quais seriam, apesar de existir esse limite legal. Então, e a outra coisa também é lembrar que o custo, ele existe. Então, ele sempre existiu. Só que ele está sendo pago pelos ativos. Ativos esses que estão diminuindo de forma muito rápida devido ao que aconteceu com a situação da Eletrobras. Então, vamos lá, a gente já sabe que haverá esse PDV, que as pessoas vão ter que sair até fevereiro. Nisso vai uma leva grande e que está abrangendo aposentados e aposentáveis. E, possivelmente, isso não termina aí, né? A própria gestão da Eletrobras já falou que o principal foco de reforma da empresa vai ser na questão do pessoal. Então, imagine, a gente não inicia esse recolhimento agora, sai uma leva de centenas de pessoas, meses depois, poucos meses depois, sai mais uma leva de centenas de pessoas, o custo existe,
e acaba sendo rateado por um número cada vez menor. Então, a gente correu, na verdade, a gente buscou agilizar essa diluição desse custo que já é existente para ter a certeza da segurança ao plano. Né? Porque a gente começa a lidar com uma situação que a gente não tem exatamente como prever aonde isso termina. Quer dizer, quantos PDVs vão ser feitos? Quantas pessoas a empresa vai desligar? E esperar para ver isso acontecer, a gente entende que não era a medida mais adequada para uma gestão segura do plano. Obrigado, Patrícia. Abílio Ferreira envia nova pergunta. Sobre as despesas administrativas do Plano CD, o aumento significativo dos últimos anos se deve muito menos à variação das despesas totais da Real Grandeza e muito mais ao rateio de despesas para o plano, em função principalmente das despesas de investimentos, cada vez maiores no caso do Plano CD. Nesse sentido, medidas como orçamento base zero e revisão de processos terão impacto muito menor do que, por exemplo, a mudança do edifício sede, já considerando que a Real Grandeza tem adotado o modelo de home office, e o aumento do número de participantes da Real Grandeza. Por isso, pergunto como está o processo de adesão ao novo plano FRG-Prev? Quantas pessoas já aderiram a esse novo plano? Rodrigo, responde? Porque eu acho que você pode ter dados mais atualizados do que eu. Estou até abrindo aqui o nosso painel para ver dado fresquinho de hoje. Espera aí. 131 participantes. Respondendo aqui ao Abílio, em relação à mudança de edifício, a gente está aguardando ainda a autorização do Conselho Deliberativo. Tá? Já teve a escolha de um novo lugar, já foi, pelo cálculo, há um ganho aí com essa mudança, mas a gente o que o Conselho determinou é que primeiro, por enquanto, né, assim, o último posicionamento foi que primeiro seja feita a venda da sede da Fundação Real Grandeza. Então, esse assunto continua em discussão, mas, no momento, essa é a situação. E 2, em relação ao plano, a esse plano FRG-Prev, vão ser dados os dados, mas a gente continua trabalhando e trazendo novos instituidores, porque a gente precisa aumentar o aquário, né? No aquário no qual a gente vai pescar. Então, a gente, nessa penúltima reunião do Conselho Deliberativo, a gente conseguiu a aprovação de mais 4 instituidores, então já são 5 instituidores novos para esse plano FRG-Prev. Por favor. Hoje a gente tem 134 participantes no plano, a gente está com um ticket médio de R$ 202 de contribuição, que está balizado com a nossa meta do plano de negócios do plano, e a gente já tem aí no radar em torno de R$515 mil de portabilidade de entrada. Né? Alguns processos de portabilidade ainda estão ocorrendo, né? A gente está em contato com as entidades que vão ceder o recurso, mas esses recursos devem entrar no plano aí nos próximos dias. Então, o patrimônio do plano hoje ele já está girando em torno de R$650 mil, né? Considerando todas essas portabilidades que vão entrar. E considerando também que o plano foi relançado agora em setembro, né, no dia 12 de setembro. A gente iniciou a operação dele em abril, mas logo depois a gente precisou parar o processo as campanhas, né, comerciais e de marketing, por conta da alteração do nome que a gente começou a processar. E agora, em setembro, a gente já relançou o plano com a marca FRG-Prev e já com toda a nossa campanha comercial e de marketing. Então, a gente já atingiu aí, nesses últimos 2 meses, 134 participantes, um patrimônio aí que vai chegar
deve fechar no próximo mês aí já em torno de 650 mil reais. E como a Patrícia falou, a gente está já acabou de operacionalizar o Sindimóveis como o primeiro instituidor do plano, né, depois da Real Grandeza, e a gente aprovou também no Conselho mais 4 instituidores, que a gente está na fase agora de implantação, de operacionalização, né, a configuração do sistema e preparação das campanhas para o comercial começar a atuar junto aos filiados dessas instituições. Então, esse é o status atual do plano, e é a aposta que a gente tem para crescimento do número de participantes, né, para a gente conseguir diluir também a nossa despesa per capita, que hoje, por conta do nosso número bem reduzido de participantes e do nosso patrimônio sob gestão, a gente fica aí um pouco acima das médias, né, das outras entidades. Então, o status do plano é esse. Em relação à parte do investimento, a Patrícia já comentou, né? Pergunta enviada também de dispositivo, sem identificação de quem mandou. Esse limite legal de taxa administrativa de até 1% é anual, certo? Taxa de administração é anual, né? Como a gente demonstrou até na apresentação, a gente calcula a taxa de administração anualmente e a gente operacionaliza ela mensalmente. Então, a gente parte da taxa anual, mensaliza ela para fazer a aplicação mensal. Mas esse limite é da taxa de administração anual. Também sobre taxa, outra pergunta enviada de um outro dispositivo, também sem identificação. Taxa de administração até 1% de qual base de cálculo? E até 9% do carregamento de qual base de cálculo? Vamos lá. Caso a taxa de administração seja fora desses limites, haveria a extinção do plano e o pagamento do saldo de contas ou reservas para os participantes ativos e assistidos? Seria assim? Vamos separar a pergunta. A taxa de administração é sempre sobre o patrimônio de cobertura. Então, quando a gente individualiza isso, é sobre o patrimônio do participante, né? Então, a taxa de administração é sobre o saldo de conta do participante. A taxa de carregamento incide sobre as contribuições. Então, para cada contribuição que é feita do participante, incide a taxa de carregamento, né? Que hoje no plano CD ela é chamada de contribuição complementar. A segunda parte da pergunta é em relação à insustentabilidade, né? Se a gente não puder cobrar acima de 1% da taxa de administração, a gente começa a utilizar o fundo administrativo para complementar o custeio do plano, né? E se esse fundo administrativo se esgotar, a gente começa a beirar aí a insustentabilidade administrativa. Aí a gente começa a ter problema, aí a gente corre o risco de intervenção e uma série de outros problemas que a gente pode enfrentar. Se for realmente determinada uma intervenção, aí corre todo aquele processo de intervenção e aí a gente realmente fica sem saber o que pode acontecer. Em último caso, liquidação do plano e distribuição dos saldos, das reservas, né? Inclusive para assistidos que optaram pela renda vitalícia. Esse é o cenário mais crítico, né? Então, realmente, se houver liquidação do plano, as reservas são individualizadas e distribuídas. Aí o participante tem a prerrogativa de fazer o que ele quiser com o recurso dele. O Sérgio Muniz. Estamos falando muito da saída de pessoal. Foi feito algum estudo de aposentados e aposentáveis do plano CD? Ou seja, será que muitos funcionários do plano CD irão se desligar de Furnas ou serão mais funcionários do plano BD, considerando que são aposentáveis e aposentados, que suponho não serem participantes do CD, que deve ter um pessoal mais jovem? Para esse processo de PDV agora, PDC, a gente ainda não tem essa massa, né, das pessoas que vão aderir ao plano, porque depende de uma adesão individual de cada empregado, né? Mas assim que fecha o processo de inscrição, que vai ocorrer no dia 18 de novembro, a gente recebe do RH das empresas essa listagem, né, com os participantes que vão se desligar, e aí a gente consegue, a partir disso, identificar se a massa é preponderantemente BD ou CD,
Acredito que nesse primeiro PDC, como ele está aberto apenas para aposentados e aposentáveis, a gente deve ter ainda uma massa majoritariamente BD, tá? Do próximo ano, que vai ser aberto para todos, a gente já deve ter uma massa aí preponderantemente CD. Patrícia, acho que levantou a mão, né? Rodrigo, vou só complementar, porque eu já não sei exatamente se vai funcionar dessa forma. Porque o que acontece? A gente tem uma percepção de que na empresa as pessoas com mais idade são BD e as mais jovens são CD. Mas no concurso de 2004 e no concurso de 2009, mais no de 2004, entraram muitas pessoas com idade já avançada em Furnas. E essas pessoas entraram no plano CD. Então, eu, pessoalmente, por exemplo, consigo lembrar de 3 amigos meus que já são aposentados ou aposentáveis e que são plano CD. Então, a lógica ela não é tão direta assim, porque nós temos muitas pessoas já que eram profissionais sêniors quando entraram no concurso de 2004, tá? Principalmente no dia 2004 em Furnas. E hoje os participantes do plano BD, ainda na ativa, o que os números nos mostram é que eles são em bem pouca quantidade. Tá? A gente tem, eu acho que a gente deve até ter esse número aqui, não tem, José? Você consegue puxar? Quantos BDs ativos a gente ainda tem em Furnas? Em Furnas? Em torno de 400 e pouco. A gente tem no boletim. Se quiser, eu abro aqui o boletim. Obrigado. Aguarda a busca pelo documento ou já querem que leia a última pergunta aqui, que eu acho que é mais... Tem aqui, começando pelo plano CD. No plano CD hoje, a gente tem em torno de 3.000 participantes, né? 2.470 são ativos e a gente tem 486 aposentados, 72 pensionistas. No plano BD, vamos abrir aqui, a gente tem uma massa bem menor de participantes ativos. Nossa, está demorando para abrir. BD, vamos lá. 405 ativos de Furnas no plano BD. De Furnas, né? De Furnas. Isso. No total são 637. E aí considerando a massa da eletronuclear, né? Isso. No plano CD, em função da população ser maior, Furnas, nós temos 2.287 ativos. Obrigada. A última pergunta aqui no chat é Roberto Silander. Disse que chegou agora. Ele gostaria de saber se quem já está aposentado desde 91, se tem alguma mudança. Quem já está aposentado desde 91. Um participante do plano BD não tem nenhum impacto em relação a essa alteração que a gente está apresentando hoje, que é relacionada ao plano CD. Então, para quem está aposentado desde 91, em relação a essas modificações, não tem nenhum impacto. Tá? O regulamento é distinto, né? BD e CD tem um tratamento totalmente diferenciado. Talvez ele tenha perguntado em relação aos outros assuntos, né? De fusão, alguma coisa, questões que a gente não tem resposta ainda, né? Em relação a essas possibilidades, né, do que vai acontecer para frente,
na verdade, impacta todos os participantes de todos os planos administrados pela Rio Grandeza. Tudo vai depender do que vai acontecer mais para frente, né, de acordo com as decisões da Eletrobras. Rodrigo, Patrícia, Jussier, bom, acabou de pintar a última pergunta aqui. Espera aí. Na hipótese exemplo abaixo, os dados, patrimônio do assistido, 2 milhões. Taxa de administração de 2022 e 2023. O limite seria, então, de 1%. Assim, o valor da taxa de administração seria de 20 mil por ano, ok? Isso aí. Exatamente. Sem mais perguntas. Agora é com vocês aí para considerações finais. Bom, agradecer ao Jussier aí, agradecer o apoio da comunicação. Patrícia, você quer fazer um encerramento? Mas fica à vontade, Rodrigo, até para falar tudo que vocês estão tocando de novidades, de melhorias aí previstas para a área. Acho importante. O ritmo dentro da Rio Grandeza está bem intenso, né, nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente. Então, a gente tem tentado, sim, implementar uma série de otimizações de processos, né, com o objetivo não só de reduzir custo, mas também de garantir a qualidade dos serviços prestados para a Rio Grandeza. Pela Rio Grandeza. Nos últimos meses, a gente tem focado muito na operacionalização do FRG-Prev, né, que é a nossa aposta para crescimento. Então, tudo que a gente tem feito para facilitar a vida do participante, né, desde a adesão, que agora o participante do plano consegue fazer através do portal e através do aplicativo, até toda a parte de app, de portal. Então, a gente quer também dar toda essa facilidade para o participante desse novo plano, que geralmente é ou um familiar do nosso atual participante, né, não tem uma proximidade muito comparado com um participante, né, que está sempre muito próximo da Rio Grandeza. Então, agora a gente está entrando num novo mundo de conquistar novos participantes, familiares dos atuais participantes e agora também os filiados dos nossos novos instituidores. Então, é um mundo novo para a gente. A Rio Grandeza recentemente criou uma área comercial, já com esse objetivo, né? Era uma das premissas do plano de negócio, desse novo plano família, né? Porque é um cenário totalmente diferente de um plano patrocinado, né? Onde a gente tem a contrapartida do patrocinador. Então, assim, é muito fácil você vender um plano patrocinado, onde o teu empregador contribui com R$1 para cada real que você coloca no plano, né? Tirando, logicamente, a despesa administrativa. É um cenário totalmente novo para a gente está considerando os resultados que a gente conseguiu até agora bem interessantes, né? A gente já aprendeu também, nesses primeiros meses aí de operação, já errou, já acertou e já está corrigindo algumas rotas, né? Então, a gente tem trocado muito com as entidades que já lançaram planos famílias nos últimos anos, então a gente tem aprendido muito também com eles. E em relação a sistemas, a gente está com a previsão de trocar o sistema para o próximo ano. Então, o sistema de gestão hoje, o nosso ERP de gestão da Previdência, ele está bem defasado. Então, a gente quer também investir nisso para lá na frente reduzir custo. Então, a gente quer otimizar processo, mas a gente não consegue fazer isso se a gente não investir também em tecnologia. Então, a gente está se preparando para isso, a gente está contratando um novo fornecedor para conseguir otimizar todos os processos e conseguir também reduzir os custos que a gente tem com diversos fornecedores que hoje a gente tem para prestar todos os serviços que a gente oferece para os participantes. A ideia é centralizar tudo num fornecedor único, para a gente conseguir conter custo e modernizar os nossos processos. Em relação às nossas operações e nossos projetos, eu acho que os principais são esses, Patrícia. E a gente vem trabalhando muito nessa... A gente tem, lógico, a ciência da preocupação dos participantes nesse momento de pós-privatização do nosso principal patrocinador. A Rio Grandeza vem adotando essas medidas que a gente falou ao longo da palestra, né, na tentativa de conter custo e de se mostrar competitiva em relação às outras fundações do Grupo Eletrobras, né? Eu acho que a gente não pode só focar na redução de custo, a gente também precisa se mostrar competitivo em relação à rentabilidade, em relação à performance,
e tudo isso a Real Grandeza tem feito, tem buscado, né, tem trabalhado para isso, não só na parte de previdência, mas também na parte de saúde. Então, acho que é isso, Patrícia, que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada. Agradecer a audiência aí de todos e se colocar à disposição aí também para fazer os agendamentos que a gente faz por vídeo, para as consultorias individualizadas, né, para dirimir qualquer dúvida que seja pessoal e que a pessoa não queira expor aqui no fórum, né? E é isso, agradecer. Pessoal, eu queria falar para vocês que têm, só dar breves, ser muito breve nos recados, para vocês que têm plano de saúde Real Grandeza, a Real Grandeza agora está com pronto atendimento 24 horas do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tá? Eles têm um serviço chamado Einstein Conecta. O Albert Einstein é pioneiro na telemedicina e teleorientação. Há muito tempo a gente queria trazer esse atendimento para os planos da Fundação Real Grandeza, independente de qual plano for, e conseguimos. Então, se você usa celular, tem enfim, intimidade com o uso do aparelho, vocês podem descer o aplicativo Einstein Conecta. Eles vão pedir o CPF de vocês, o e-mail, tá? O CPF de quem é usuário do plano de saúde já está lá com eles. Vocês vão preencher, eles vão mandar um link confirmatório para o seu e-mail. E a partir daí você tem clínico geral e pediatra, plantão 24 horas ou com horário marcado, caso você prefira, com o padrão de excelência Albert Einstein. Por que a Fundação Real Grandeza colocou esse serviço? Vamos lá. Pior cenário para uma operadora de saúde. Você está com um resfriado, você está com uma sinusite leve e você vai para uma emergência de hospital. Porque chega lá, eles fazem todos os exames possíveis em você e muitos deles desnecessários. Ou seja, o beneficiário tem que se deslocar para o hospital, pega uma fila, independente de ser privado, a gente tem fila nos atendimentos, fica exposto a outras doenças e o custo ali, em média, quando você vai para uma doença de baixa complexidade, numa emergência hospitalar, fica em R$ 900. O que a gente pensou? Vamos fazer uma coisa que seja boa para todo mundo? Ninguém quer ser atendido pela internet, né? Só por ser atendida. A pessoa quer resolutibilidade do seu caso. Se eu estou com dor, eu quero que a dor passe. Se eu estou gripada, eu quero curar a gripe. Qual é o melhor atendimento que a gente pode... Tá sem som, Rodrigo. Ela caiu. Esse caiu, né? Caiu. Caiu que é o mesmo, assim. Desconectou total. Aqui a minha área está com problema de conexão também geral. Uhum. Consuelo, não, não é que saiu do tema, ela estava só explicando de um serviço novo, uma novidade, porque as perguntas encerraram, assim, já estava nas considerações finais, antes da gente encerrar, visto que a gente já está batendo 2 horas já de webinar, tá? Era só por isso que adentrou esse assunto novo, a Patrícia estava só fazendo o encerramento. Despedida. Isso, a despedida. Não sei se ela consegue retornar, porque ela nem travou, ela caiu mesmo, né? Caiu. Um problema de conexão ali. Mas, de qualquer maneira, quem quiser mais informações sobre o que a Patrícia estava explicando, do Einstein Conecta, eu tenho dúvida, porque o que é baixa complexidade ou média complexidade, que caso eu devo acionar o serviço, na página inicial da Real Grandeza, tem um link para você acessar o site do Einstein Conecta e tem também uma matéria na parte com foto do site, que eu posso até mostrar aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês poderem visualizar. Dudu, a Eliane perguntou se a gente vai disponibilizar o vídeo. Vai, né? Olá. A Patrícia está de volta, gente. A Patrícia voltou. Desculpa, pessoal, acabou. Essa hora já está acabando a bateria de tudo. Então, o que acontece?
contratamos, agora fiquem à vontade, usem. E mais uma coisa, para quem tem criança em casa, filhos e netos, tem pediatria também 24 horas, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda, a gente está com a FRGPrev, o investimento tá muito bem, a gente está com uma performance bem legal, não podemos divulgar performance por enquanto, tem que ter alguns meses de plano para então a gente poder fazer essa divulgação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente fez uma comparação com planos de mercado. Então, Bradesco, Itaú, Icatu, a nossa performance, plano CD, bate todas essas e já estamos performando muito bem no FRGPrev. Então, se você tem algum valor alocado em algum plano de previdência privado, eu convido vocês a aportarem para o plano FRGPrev, tá? Outras pessoas já fizeram isso, eu particularmente fiz, e é muito grande a diferença de performance de quando a quantia estava era um plano de previdência do Icatu, recomendado lá em todas essas casas de análise que você entra. Realizei a portabilidade para o FRGPrev e a diferença de performance é substancial. Então, eu posso dizer para vocês que manter os recursos num plano de previdência privado é abrir mão de ganho, tá? Então, estamos com esse plano, a gente está cuidando dele com todo carinho, a gente enxerga nele o futuro da fundação. E para fechar, o que eu quero dizer é o seguinte: existe algo que nos une dentre todas as nossas diferenças, né? Que é o seguinte: somos plano CD. O Rodrigo que está falando é plano CD, eu sou plano CD, todos os empregados da fundação são plano CD. Então, pessoalmente, que esse plano vá bem, que esse plano seja robusto, que esse plano seja sustentável. E é para isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, tudo o que for possível ser feito, todos os cuidados, as prevenções, para que a gente mantenha esta fundação de pé. E esse plano de pé saudável vai ser feito, tá? Isso assim, é algo que é o nosso futuro, né? São anos de trabalho de todos nós. E ninguém quer abrir mão dessa conquista, porque sabemos o quanto isso nos custou, tá? Então, da nossa parte, tudo que a gente entende que precisa ser feito para salvaguardar o plano está e vai continuar sendo feito. Queria agradecer também todos que ficaram aqui até agora, desejar uma boa tarde, dizer que a Fundação Real Grandeza está sempre à disposição para mais esclarecimentos. E agradecer de novo aí ao pessoal da comunicação, Edu e Luciano. E Jussier também, obrigada aí, Jussier, pela participação. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Passamos de 2 horas agora de webinar. Real Grandeza agradece a participação de todos. Uma boa tarde.